Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é outras novidades do Guideline Americano de Diabetes de 2026. Luciano, esse é o terceiro episódio da nossa série de videocasts sobre a diretriz da ADA 2026. Nós já falamos sobre tratamento da obesidade no paciente com diabetes, já falamos sobre tratamento farmacológico da hiperglicemia em várias formas de diabetes, e hoje a gente vai discutir outras novidades de outros capítulos diversos que estão presentes, que nós identificamos na leitura desse novo guideline. Preparado? Vamos embora. Bem, a gente vai começar falando sobre diagnóstico de diabetes, capítulo de diagnóstico, né? Primeiro capítulo. Sobre TOTG de 1 hora, para quem estava curioso, mais uma vez a ADA ignorou o TOTG de 1 hora para diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes. Atualmente, a Sociedade Brasileira de Diabetes utiliza o TOTG de 1 hora, que foi uma recomendação da IDF. A ADA, ano passado, já havia ignorado. Ficamos na expectativa agora para 2026, já que eles teriam mais tempo de revisar as evidências, né? Novamente, não incluíram, só utilizam o TOTG de 2 horas. Uma novidade está relacionada ao rastreio e diagnóstico do diabetes tipo 1, aquela história de solicitação de autoanticorpos. A ADA recomenda realmente que familiares de pessoas com diabetes tipo 1 realizem um rastreio com dosagem de autoanticorpos, mas eles trazem uma novidade em relação à forma de acompanhamento. Geralmente nós definimos diabetes tipo 1, estágio 1, como aquele paciente que tem 2 ou mais anticorpos positivos. Diabetes tipo 1, estágio 2, como aquele que tem 2 ou mais anticorpos e apresentam já alguma desglicemia. Isso. O que a ADA traz é que se o paciente apresenta o anticorpo anti-IA2 positivo, esse paciente já tem que ser considerado como tendo um risco maior de progressão. Ele passa a ser considerado como um paciente que tem estágio 2, mesmo que ele não tenha ainda uma desglicemia, porque o anti-IA2 está associado a um risco maior de progressão quando comparado a outros anticorpos. Então, a gente teria que monitorar esse paciente mais de perto. Essa é uma novidade desse capítulo de diagnóstico da ADA 2026. Um ponto aí é que a gente tem que lembrar, assim, né, já falando mal das coisas, como sempre, é que nesse estágio 2 é justamente o estágio onde estaria recomendado o teplizumab, né? Então, assim, você, de certa forma, acaba ampliando o público-alvo de alguma maneira, né? Se você tiver o anti-A2, você faz o segmento como estágio 2, ele não cita isso nominalmente no texto. Sim, mas fica ali dúvida. Subentendido, que se você vai seguir como tipo 2, como estágio 2, né? Então você também estaria colocando. Será que é candidato, né? Né? Porque assim, o teplizumab vai atrasar a evolução, teria essa recomendação. Mas se você pegar um paciente que tem uma evolução mais rápida, né? Já que é isso que ele coloca no anti-A2. Se você esperar ele chegar no estágio 2, talvez o tempo ali não vai dar nem tempo de você começar o tratamento, porque ele já vai rapidamente evoluir para desglicemia. Não é uma das justificativas também, talvez, essa intervenção terapêutica mais precoce. O que eu sinto é que, assim, a cada ano as diretrizes da ADA e agora também a brasileira estão avançando muito nessa questão de diagnóstico, de rastreio de diabetes tipo 1. Então é possível que futuramente a gente tenha essa mudança na recomendação até da terapia farmacológica, né? Para atrasar o início da doença clínica. Bem, vamos para mais novidades agora sobre prevenção de diabetes. Vê que interessante. Existem alguns trabalhos, não são muitos, mas existem alguns trabalhos avaliando o uso da metformina para prevenção da hiperglicemia induzida pelo corticoide. Eu não estou falando aqui, Luciano, do tratamento do diabetes induzido pelo corticoide, mas da prevenção. Nenhuma evidência assim muito robusta, muito grande, mas agora, no ADA 2026, nós temos uma orientação de considerar o uso da metformina para a prevenção da hiperglicemia por corticoide, principalmente em pessoas que vão utilizar doses altas de corticoide por um longo período de tempo, ou pessoas que apresentem outros fatores de risco para diabetes. Então, por exemplo, um paciente que já tenha
síndrome metabólica, vai começar um tratamento prolongado com corticoide, é um forte candidato para começar uma metformina profilática, para Isso. evitar o aparecimento da hiperglicemia. Faz algum sentido, né? Se você já tem uma condição ali que você sabe que vai induzir hiperglicemia, e mais nesse paciente que já tem um risco pré, né, exposição, então você acaba indicando aí a metformina com mais precocidade. Até se a gente for olhar a diretriz de pré-diabetes, ele também vai, se a gente for olhar direitinho, vai acabar entrando nesse mesmo contexto, né? Porque o uso crônico de corticoide já entraria Sim. naquele alto risco, também entra para usar metformina. Se que a glicemia esteja normalíssima, aí é que ele não usa. Mas aqui a gente tá falando realmente mesmo no normal, né? Mesmo De no prevenção, perfeito. não é nem E pré. por falar em diabetes por corticoide, eles falam também sobre o monitoramento do paciente que ainda não tem diagnóstico de hiperglicemia e começou o corticoide. A gente não deve realizar apenas verificações de glicemia em jejum desses pacientes que estão utilizando corticoide, porque a hiperglicemia por corticoide ela tende a ser principalmente pós-prandial. Então a ADA traz uma orientação de que no rastreio da hiperglicemia relacionada ao corticoide, o paciente deve ocasionalmente fazer glicemias aleatórias ou glicemias pós-prandiais para que a gente identifique, flagre alguma hiperglicemia de origem farmacológica. Mas aí, a partir de agora, a gente já pode, na prática, né, Luciano? Quando for prescrever um tratamento com corticoide a longo prazo, já considerar e já prescrever o uso da metformina. Perfeito. Meta de pressão arterial. Aqui, assim, a gente vai mudando de um tema para o outro. Meta de pressão arterial de acordo com a ADA 2026. Vamos lá, Luciano. Meta de PA de forma geral para pacientes com diabetes, de acordo com as diretrizes, até então, é menor que 130/80. Isso. Qual é a novidade desse guideline da ADA 2026? É que ele puxou para 120 a sistólica, né? Principalmente aquele paciente que tem alto risco cardiovascular ou risco de doença renal diabética. Então, o paciente diabético já tem esse risco de doença renal e que se você mantém uma sistólica mais baixa, você está supostamente colocando menos a situação de hiperfiltração para esse rim, né? Essa evidência do 120, ela já estava presente para outros grupos de pacientes. Se a gente fazer um histórico, existe o estudo ACCORD, né, que é um grande estudo que avaliou vários controles em relação à doença diabética, só que o ACCORD é aquele que avaliou tanta coisa que acabou não achando muita coisa, né? Ele foi controle glicêmico intensivo versus defeito cardiovascular, foi avaliar doença retinopatia diabética, nefropatia diabética, controle pressórico, e acabou meio se perdendo em si mesmo, né? Então, o ACCORD, inicialmente, ele não viu essa evidência desse controle pressórico intensivo em relação à doença diabética. Depois a gente teve o estudo SPRINT, que foi um estudo que avaliou essa meta pressórica mais intensiva, só que o SPRINT, ele deu positivo, então baixar para menos de 120 no paciente de alto risco cardiovascular teria benefício, mas ele excluiu o diabético. O SPRINT não tem diabético no estudo de forma geral, tá? Então ficou aquela evidência de que valia a pena você buscar essa meta de PA sistólica de 120, mas no diabético não tinha, porque no principal estudo que teve esse achado, não tinha paciente diabético. Aí a gente teve ano passado retrasado, agora 2024, né, teve o BP Road, né, que é um estudo publicado na New England, bem interessante, onde ele colocou essas metas pressóricas mais intensivas, ele fez um sprint para diabético. A grande limitação é que é uma população predominantemente asiática, tá? Mas eles citam nominalmente o estudo e colocam que, baseado nesses achados do estudo, que já tinha algumas evidências ali indiretas, não tão de estudo randomizado, porque os estudos menos potentes esbarravam no ACCORD que foi randomizado, né? Então, assim, se o estudo randomizado não mostrou benefício, como é que eu vou recomendar? Aí ficava sempre essa dúvida. Mas como agora tem um estudo randomizado mostrando benefício, aí ele chegou a essa recomendação de você buscar essa meta abaixo de 120 por 80 no caso, para paciente de alto risco cardiovascular ou que paciente tivesse ali fases iniciais de nefropatia diabética, né? Aí eles botam a recomendação também, falando dessa parte de hipertensão, de priorizar a IECA-BRA, né? Principalmente se você já tiver proteinúria, pelo mesmo princípio. Então, IECA-BRA dentro das outras opções ali de drogas antihipertensivas teria prioridade, mas para risco cardiovascular entraria também diurético tiazídico e bloqueador do canal de cálcio, com o adendo que o tiazídico pode aumentar a resistência insulínica,
Então, a hidroclorotiazida talvez tenha que ser usada com algum cuidado nesse contexto. Perfeito, Luciano. Eu vou aproveitar que você falou desse cuidado em relação à hipertensão para trazer também a recomendação da diretriz brasileira, né? Já que a gente não tem um podcast sobre diretriz de hipertensão, Uhum. isso aí fica com o pessoal do Cardio Papers. Mas a nova diretriz brasileira de hipertensão traz uma recomendação inédita sobre pacientes com diabetes e hipertensão. Ela recomenda que os pacientes com diabetes devem começar já uma terapia dupla, inicialmente de cara, porque são pacientes de alto risco cardiovascular, de preferência no mesmo comprimido para facilitar a adesão ao tratamento. E nessa terapia dupla, necessariamente o paciente tem que estar com um IECA ou BRA, preferencialmente inclusive o IECA, e usar o BRA se houver intolerância ao IECA. Uhum. E aí esse IECA ou BRA seria combinado com um bloqueador de canal de cálcio ou um diurético tiazídico. E justamente por esse efeito metabólico da hidroclorotiazida, a preferência no diurético tiazídico seria a clortalidona ou até mesmo a indapamida. Então, todas as diretrizes caminhando para um tratamento mais intensivo da hipertensão em pacientes com diabetes. Apesar de que a diretriz brasileira, ela não orienta essa meta de sistólica menor que 120. Ela trabalha ainda com a meta de sistólica menor que 130, Isso. como outras diretrizes sobre o mesmo tema. Então, a ADA foi pioneira, digamos assim, né, em começar a recomendar agora esse valor menor que 120. Você acha que isso é factível? Assim, eu acho que tanto as duas recomendações têm suas limitações, né? Sim. Você já começar de cara a terapia dupla, você tem que ver como é que esse paciente vai responder, né? Tem paciente que é sensível e quando você bota terapia dupla, começa a fazer hipotensão. Então, assim, também existe a recomendação de evitar a hipotensão, principalmente naquele paciente mais idoso. Coronariopata, né? Isso. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado em cada cenário, né? Acho que é a mensagem principal que tem que ficar. Você tem que procurar ser mais agressivo, procurar metas mais intensivas e ter atenção em pressão arterial, porque às vezes a gente fica lá e não, deu 130 e um pouquinho e deixa para lá. Acho que a gente tem que ter uma certa atenção em relação à hipertensão, que às vezes a gente deixa passar. Muito bem. Outro capítulo que merece atenção do ADA 2026 é relacionado ao paciente com diabetes que está hospitalizado. Esse é um tema que também veio mudando nos últimos anos, principalmente em relação a terapias não insulínicas e sobre orientações a respeito de monitoramento contínuo de glicose no hospital. Luciano, ADA 2026 sobre o paciente que está internado com hiperglicemia. Uhum. Quais foram os pontos mais interessantes que você viu? Tem um ponto interessante sobre a questão da terapia não insulínica. A gente sabe que o padrão dentro do hospital vai ser terapia insulínica, até para a questão de controle, de ser um paciente ali potencialmente crítico, infectado, que tem alguma complicaçãozinha que, né? Do crítico, a gente sabe que até bomba de insulina, né? Infusão contínua, né? Mas no paciente que está não crítico, você poderia ter essa ideia de usar outras medicações. A gente tem o IDPP-4, né, que na diretriz brasileira até se dedica até mais sobre o tema, né, bota um parágrafo ali inteiro nessa faixa de 180 a 200, que a ADA não corrobora tanto. Eles querem uma possibilidade, mas não bota assim como uma opção tão dirigida naquele contexto. Ele fala sobre SGLT2, né, principalmente no contexto de insuficiência cardíaca, que a gente tem muito. Insuficiência cardíaca é uma causa importante de hospitalização. E aí a gente tem estudo randomizado com evidência de uso a partir do momento que você compensa a insuficiência cardíaca. Então, assim, se o paciente hospitalizou pela insuficiência cardíaca, você compensou. O que é compensar? Tirar a droga vasoativa. Uhum. Tirou droga venosa, está só com droga oral ali, já pode botar o ISGLT2, já deve colocar o ISGLT2. E se o paciente tem IC, já usa o ISGLT2 e hospitalizou por outra condição, você manteria o ISGLT2 desde que não tivesse, obviamente, agudo, né? Então, assim, aí você mantém a droga, o ISGLT2 ganha um pouquinho mais de força nesse cenário, tem um tempo de meia-vida curto, é fácil de você, teve uma complicação, eu tiro, no outro dia não vai ter tanta complicação, embora tenha um efeitozinho residual, mas não vai ter tanta complicação, dá para fazer uma titulação mais rápida, né? E o alvo, que não é uma novidade, mas não cabe a gente sempre falar, né? Porque muita gente ainda ficava naquela ideia, não, é 140, 180, 140, 180, a faixa alvo é 100 a 180, né, pessoal? Então, tem que ter essa atenção em relação a essa faixa um pouquinho mais larga, tá? E aí, bom senso de novo, né? Assim, glicemia de jejum, glicemia um pouquinho, o paciente está. Às vezes o paciente está em jejum e vai fazer outras medidas fora de jejum. Você puxar um pouquinho mais para próximo do 100, o paciente fora de jejum puxar um pouquinho mais ali para perto do 180, isso que cabe esse bom senso para você colocar essas metas, né? Não querer nem puxar tão para baixo, nem tão para
deixar tão frouxo. Excelente. E sobre o CGM, novamente, assim, a gente vem tendo cada vez mais evidência do benefício no paciente hospitalizado para o monitoramento. Eles orientam que se o paciente já utilizava um sensor de monitoramento contínuo de glicose anteriormente e é internado, ele pode manter esse sensor utilizando glicemia capilar para confirmar valores, principalmente se o paciente apresentar extremos de glicemia, hipoglicemia ou hiperglicemia, mas poderia ser mantido principalmente no paciente não crítico, né? E O paciente que está hipoglicemia fora de UTI. é até uma recomendação para quem usa, né? Sim. Assim, a hipoglicemia tem que ser confirmada com ponto de dedo, né? Muito bem. Então falamos até aqui sobre temas diversos, novidades diversas do ADA 2026, metformina e corticoide, paciente hospitalizado, diagnóstico de diabetes, segmento de pacientes com diabetes tipo 1 baseado em anticorpos. Falta falar ainda sobre terapia inicial no paciente com doença renal do diabetes, visando evitar a progressão da doença, e também sobre novidades relacionadas ao manejo do diabetes no paciente idoso, de acordo com a ADA. Se você quiser conferir a versão completa desse videocast, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Eu te espero lá.